Hoje nós vamos debater um tema bem importante na atualidade para o setor de tecnologia, que é a necessidade da inclusão feminina no ecossistema de startups. E para isso a gente tem a presença agora aqui de 3 especialistas que vão trazer as suas visões e as contribuições sobre o assunto. Eu vou pedir para que cada uma delas se apresente, mas eu faço uma apresentação inicial. Aqui, logo à minha esquerda, está a Bettina Zanetti Ramos, depois a Jamile Sabatini Marques e por último, a Joana de Jesus, que está mais à minha esquerda. Eu vou pedir primeiro para que a Bettina se apresente. Bettina, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. É uma honra estar participando com vocês desse webinar de um tema tão relevante e atual. Bom, eu sou Bettina Ramos, sócia fundadora e vice-presidente da Nanovetores Tecnologia S.A. Venho trabalhando com nanotecnologia desde a minha trajetória acadêmica, então eu sou uma cientista que virou uma empreendedora. Acredito que agora no nosso bate-papo vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Verdade. Jamile, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Obrigada pelo convite. Eu sou Jamile Sabatini Marques, trabalho no setor tecnológico desde 2004. Hoje eu represento a FEComércio na presidência da Câmara de Tecnologia e Inovação e também atuo na ABS, na Associação Brasileira das Empresas de Software, na área de inovação e fomento. Joana, boa tarde. Eu sou a Joana de Jesus, eu sou sócia e CEO da Automatiza Laser Solutions. Além disso, eu também dou aula para os cursos de pós-graduação da Antônio Meneghetti Faculdade e membro do grupo Mulheres ACAT, que é um grupo, uma vertical, um grupo de trabalho que nós temos de lideranças femininas na ACAT. E também sou articulista da revista Performance Leader. Que bom, sejam bem-vindas. E eu já vou começar perguntando para vocês sobre um dado do Observatório da ACAT, né, que a Joana acabou de falar aqui, da Associação Catarinense de Tecnologia, que mostra que os homens ainda correspondem a 73% dos empreendedores e a 60% dos colaboradores de tecnologia aqui em Santa Catarina. E a minha pergunta é a seguinte: o problema está onde? Na falta de oportunidade para as mulheres durante essas contratações que são feitas, ou se direciona a vaga para os homens, ou pela falta de mão de obra? Fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro pode responder. Então, Anderson, a gente percebe assim que acho que falta um interesse por parte das mulheres para o setor, né? Que na verdade a gente tem que cada vez atrair mais desde menina, assim, para que venham para o setor tecnológico, para a área de programação, para as engenharias. A gente estava até discutindo, eu e a Bettina aqui um pouquinho antes, assim, que as mulheres são muito boas na matemática, né? E a importância de a gente atrair essas meninas para o setor, assim, para a matemática mesmo, para trabalhar com inteligência artificial, que cada vez vai ficar mais forte, né? Vai ser competitivo. Então, acho que é despertar para o setor como um todo, assim. E para a transformação digital, que é super importante, né? Joana, como vocês sentem isso? Eu comentava um pouquinho antes que a gente agora está vivendo um momento bem interessante na empresa, que é um momento de mudança. Essa mudança ela não foi calculada, ela aconteceu naturalmente, aonde nós começamos a selecionar mais meninas, mais mulheres para os cargos tanto operacionais quanto de liderança na empresa. E o que a gente percebeu é que, sutilmente, o volume de candidatas aumentou. Não é o mesmo, sobretudo quando a gente vai falando de atividades onde existe mais uma força física requisitada, uma atividade operacional mais bruta, não é, mas aumentou. Aumentou e isso, eu digo que esse ano a gente teve uma transformação dentro da empresa, no perfil geral e no desempenho da Automatiza. Isso é interessante. E vocês têm direcionado a contratação para as mulheres? Não. Ou tem tido procura Não. também? A gente tem uma premissa dentro da empresa que é a seguinte: a gente tem nosso valor é a competência do indivíduo, né? E aí, quando eu digo isso, nós não estamos fazendo um direcionamento de nenhuma natureza. Por exemplo, mulher, homem, jovem, velho, sênior, né? A gente tem tido experiências muito enriquecedoras, onde no mesmo grupo de trabalho nós misturamos um jovenzinho de 18 anos e uma pessoa de 53 trabalhando com o mesmo objetivo. E é justamente essa diversidade que enriqueceu o resultado do trabalho que a gente começou a fazer.
Então, nós não temos, assim, propositalmente, eu vou contratar uma menina para esse cargo. É mais comum que para as áreas administrativas aconteçam mais candidatas meninas, mas nós também temos colaboradores homens. Então, nós não estamos nos direcionando, mas naturalmente está acontecendo uma mudança. Uma mudança interessante. Que bom. Hoje nós vamos debater um tema bem importante na atualidade para o setor de tecnologia, que é a necessidade da inclusão feminina no ecossistema de startups. E para isso a gente tem a presença agora aqui de 3 especialistas que vão trazer as suas visões e as contribuições sobre o assunto. Eu vou pedir para que cada uma delas se apresente, mas eu faço uma apresentação inicial aqui. Que atuam na área de nanotecnologia geralmente são pessoas que vieram com um background acadêmico bastante forte. E se nós formos então olhar o perfil das pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, os cursos de graduação, nós temos uma presença feminina bastante importante. Então, eu vejo que no segmento da nanotecnologia, nós já não temos essa discrepância tão evidente quanto a gente vê exatamente nas áreas de TI, onde talvez aqueles requisitos da matemática, da física, da programação, ainda são pouco atrativos para as meninas, até por uma questão cultural que eu acho que é muito do que nós queremos com o nosso exemplo e com o nosso bate-papo hoje aqui nas nossas ações do dia a dia, é plantar a sementinha na cabeça dessas meninas de que tem uma oportunidade gigantesca que elas podem usufruir. É um setor que vai crescer muito, não temos dúvida disso, e realmente queremos a presença feminina nesse segmento também. Precisa mudar os ambientes hoje de tecnologia para atrair mais as mulheres, ou os ambientes hoje já são bons para as mulheres? O que você acha, Jana? Quando a gente tinha um pouco de preview de perguntas, eu estava me questionando, assim, porque eu tenho algumas visões que elas talvez não sejam muito politicamente adequadas. Sim. Eu tenho uma visão um pouco mais de condições similares para todos, porque me parece que se a gente aborda que precisam de condições especiais para a mulher, é como se ela não fosse capaz de desempenhar, de performar num ambiente como qualquer outra pessoa. E pelo contrário, estamos falando de pessoas muito capazes. Então, o que eu sim vejo que faz diferença, que é uma das mudanças que a gente está tendo dentro da empresa, é que a forma de agir da mulher, ela é diferente. Uma empresa mais masculina, que é o que a gente tinha há pouco tempo atrás, é uma empresa mais reta. É uma empresa mais sim, não, pá, mais, não digo fria, mas é mais direta, é mais reta. Uma empresa que tem mais mulheres é uma empresa mais sinuosa, mais cheia de curvas. Só que tem uma série de outros benefícios, né? Então, você tem uma empresa mais emocional. Você tem uma empresa onde tudo é muito visceral, tudo é muito intenso, né? O homem demonstra menos as suas emoções, a mulher não consegue. Ela simplesmente não consegue. Então, o ambiente que tem o interesse de ter a diversidade, ou de ter mais mulheres, eu acho que ele precisa estar um pouco aberto para esse tipo de mudança, de variações. Ou seja, uma abertura para uma forma diferente de proceder. Isso eu acredito que sim. Mas aí... não criar ali, vamos mudar a estrutura para receber mulheres, porque isso eu concordo contigo. Tu entende? Eu acho que não é necessário. Eu acho que não é necessário. Sim. Mas eu acho que não dá para se esperar que nós tenhamos o mesmo comportamento. Sim. Isso não. Mas é até uma mistura, né? A tua fala vai muito bem, assim, né? Enquanto os homens têm um tipo de linha de pensamento e comportamento, as mulheres têm outro, e juntando os dois, eu acho que a gente tem aí. Se fala muito em, por exemplo, para receber mais mulheres em determinados mercados, as empresas têm que disponibilizar horários flexíveis, disponibilizar creche. E eu acredito, eu entendo profundamente, embora eu não seja mãe, e isso me dá um pouco de dificuldade de falar sobre o assunto, mas eu entendo perfeitamente, em alguns aspectos eu concordo. Mas cada empresa está num mercado e é capaz de absorver determinadas condições de trabalho para poder performar no mercado. E se a gente colocar uma situação onde que você é obrigado a conceder certas situações, o empreendedor ele não vai ter opção. Ele vai ter que abrir mão da mão de obra feminina porque ele não consegue tê-la. Entende? Se oferecer essas condições for condição sine qua non e o mercado que ele está inserido não permitir, por obrigação, por força do mercado, ele vai ser obrigado a recuar. Agora, quando a gente pensa que os dois gêneros poderiam estar em ambientes similares, com algumas... Claro, a mulher está grávida, não tem... Não, né? Ela tem uma lei que a ampara e tudo mais. Entende que daí a gente
em condições similares, não existe o porquê se privar de ter uma mão de obra feminina, pelo contrário. Pelo contrário. Sim. Então eu vejo dessa forma. Tem as empresas que são as maiores, de maior resultado econômico, que são as FAANGs, são denominadas como FAANG, que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Nessas empresas, o que acontece hoje? Não passa de 15% do número de mulheres. Hoje nós vamos debater um tema bem importante na atualidade para o setor de tecnologia, que é a necessidade da inclusão feminina no ecossistema de startups. E para isso a gente tem a presença agora aqui de 3 especialistas que vão trazer as suas visões e as contribuições sobre o assunto. Eu vou pedir para que cada uma delas se apresente, mas eu faço uma apresentação inicial aqui. Representa mais de 50% da força de trabalho. E isso não está refletindo nas empresas do setor. Então, o que vai acontecer? Está dando essa discrepância que vai dar um problema econômico mais na frente, porque ou a mulher vai estar fora desse mercado, e que é um meio que remunera bem, que se destaca, né? Outro dia até ali na FEComércio teve uma palestra que eu achei muito interessante, e o palestrante colocou assim 2 slides. O primeiro é o surfista na onda. Ele falou assim, ó, você vai querer estar aqui nessa onda, e o próximo slide era o tsunami, ou você vai ser comido por tudo isso, entendeu? E eu achei muito interessante a forma com que ele demonstrou de quanto que a gente tem que estar atento para essa transformação, em termos de política pública mesmo, eu estou falando, sabe, de atração. Nada ligado à cota, a gente discutiu isso, e é o que você falou, é mérito, as mulheres têm muito mérito, né? Eu tenho uma disciplina na UFSC que é desenvolvimento baseado no conhecimento. Coincidentemente, eu só tenho alunas, eu não tenho um homem como aluno. E eu não gosto muito de discutir, porque eu acho que são complementares, eu tenho filho e tenho filho, sabe? Eu não gosto muito assim de ficar discutindo sobre homem aqui, mulher ali, porque eu acho que a importância dos dois, assim. Mas eu acho que a gente tem que estar atento para a atração desde o despertar das meninas para o setor. Não só como usuária, entendeu? De saber usar uma rede social, mas de estar pensando em como melhorar, como empreender, né? A gente tem 2 executivas aqui que estão nessa área e que é extremamente importante. Na hora de contratar, Betina, assim, quando vocês contratam, como é essa... O que vocês, na hora da entrevista, perguntam mais assim, mais a parte técnica que vocês procuram alguma coisa específica daquela pessoa que vai entrar para trabalhar na empresa de vocês? Como é que é na hora da contratação dentro de uma empresa de tecnologia, para quem está nos assistindo, até entender um pouco desse processo que eu acho bastante interessante. Assim. Sim. No caso da nanotecnologia, como é algo muito novo, não existe ainda uma mão de obra qualificada. E mesmo porque o que vem surgindo, nós gostamos também de ter perfis diferentes, inclusive com formações diferentes. Então, na nossa empresa nós temos desde farmacêuticos, biólogos, engenheiros, engenheiras, enfim. E com isso nós vamos compor aquele perfil e, através do treinamento interno na empresa, é que nós vamos fazer com que a gente tenha um perfil adequado para o nosso cenário. Algum ponto que é muito importante, sabe, Leandro, que é o seguinte, que nem sempre a capacitação é o ponto determinante para uma contratação. Muito mais estamos envolvidos e dedicados a observar se o perfil emocional e se aquela pessoa tem uma característica de se juntar ao time, no sentido de fazer aquele time, e se ele está sintonizado com os objetivos da empresa, com a filosofia, enfim. Muito mais essa questão de ver a essência que a pessoa está trazendo do que propriamente só o conhecimento. Minha pergunta foi mais no sentido de mostrar para as pessoas, para as mulheres, enfim, também,
que na área de tecnologia dá para se trabalhar pessoas de várias áreas, ou seja, você não precisa necessariamente ser formado em TI para trabalhar com tecnologia, você pode vir de qualquer área, pode vir da medicina, pode vir de ser uma advogada, pode trabalhar de várias áreas e entrar numa empresa. E aqui está um depoimento interessante de que a pessoa pode ter uma capacitação e vai trabalhar com tecnologia. E porque nessas empresas de TI também nós temos gestores, nós temos as pessoas responsáveis pelos projetos, pelos planejamentos, então não necessariamente é a pessoa que está fazendo a parte de desenvolvimento, né? Então acredito que tem espaço para todos esses perfis, né? E a mulher ela se encaixa muito bem em vários setores. É verdade. A gente falou bastante da formação, eu acho importante a gente falar nisso, né? A gente tem nas escolas hoje, no ensino básico, eu imagino que tecnologia seja um assunto que nem entre para dentro da porta e pouco entra em algumas escolas, né? Eu acho que isso é fundamental, né? A gente ter a partir de agora, ou a gente já está atrasado, na verdade, a tecnologia nas escolas. É isso que vai mudar o futuro? Será o proporcionar que mais mulheres participem, mais meninas se sintam interessadas e vejam ali na tecnologia uma porta para o futuro também? Eu queria compartilhar o que a Bettina falou sobre antes de chegar na formação, que eu sou um exemplo clássico dos dois depoimentos. Quando eu era bem jovenzinha e eu fui justamente me canalizar onde é que eu achava, não tinha mínimo critério, né? Mas eu tinha alguns critérios muito objetivos que eram um pouco pobres, mas eram suficientes para eu tomar aquela decisão, que é o seguinte. Para mim estava muito claro quando eu fiz eletrotécnica, né? Mas para mim ficou muito claro o seguinte, que eu era bem medíocre como técnica, eu era bem ruim. Então depois eu segui para a área da administração e da psicologia, mas eu entendi que eu faria diferença numa empresa de pequeno porte e da área de tecnologia. Essas duas coisas eu decidi, claro, me lembro do dia em que eu decidi. E hoje eu não uso a minha bagagem técnica em primeira mão. Ela me serve como critério de algumas coisas e de diálogos com a equipe e tudo mais. Mas eu não uso o conhecimento técnico para desempenhar o meu trabalho. Hoje nós vamos debater um tema bem importante na atualidade para o setor de tecnologia, que é a necessidade da inclusão feminina no ecossistema de startups. E para isso a gente tem a presença agora aqui de 3 especialistas que vão trazer as suas visões e as contribuições sobre o assunto. Eu vou pedir para que cada uma delas se apresente, mas eu faço uma apresentação inicial aqui. O objetivo de vida, certamente a área de tecnologia é a onda. É a onda. Sim. Ou pelo menos é uma das. É uma das importantes. E tem que ser uma onda contínua, né? A gente não vê uma perspectiva não de tem, que essa... Não tem uma tendência de dissipar. E uma outra coisa que a gente precisa é... A gente fabrica máquinas a laser lá. Então, eu preciso de requisito técnico para algumas funções. Claro. Olha que incrível. Embora a quantidade de meninas para selecionar seja menor que a de homens, sobretudo para as áreas técnicas, a qualificação dessas gurias é fantástica. Então, tem uma quantidade menor? Tem. Mas elas vêm muito preparadas, normalmente com notas altas. Normalmente já emendam um pós. Então, elas vêm com uma bagagem assim, bem significativa. E dá um certo destaque. Agora eu falo sem preferência de gênero, mas se eu tenho uma pessoa que adere ao perfil da empresa, compartilha valores, está dentro, só que além de tudo tem uma qualificação técnica superior, poxa, eu vou escolher aquela. Claro. Então eu enxergo assim muito sutilmente uma tendência, inclusive, de destaque da mulher na competição no mercado, porque como você estava falando, são 50% homens, 50% mulher no mundo, na verdade, né? Praticamente igual. Na medida em que, mesmo que sorrateiramente, essas mulheres começam a competir no mercado de trabalho, só que elas começam a competir com mais robustez de formação, a gente tem que se preparar para um certo desequilíbrio dessa competição. E pasme, na minha visão, possivelmente a favor das mulheres por essa razão. Pela razão de se prepararem, talvez até para compensar uma participação menor, se prepararem mais para fazer essa competição. Interessante. Na questão, eu acho que esse teu relato, os teus 2 relatos últimos foram muito bons, eu acho que quem está assistindo, inclusive, deve se sentir muito atraído, porque é isso, esse relato é o que a gente ouve das pessoas que trabalham em tecnologia, eu tenho amigos que trabalham em tecnologia, homens e mulheres, e os relatos são exatamente esse, é um mercado que não tem previsão de queda, que paga muito bem, e que tem uma perspectiva de continuar pagando muito bem e continuar crescendo cada vez mais.
Então, o atrativo é grande. Agora, a gente precisa ver o que está acontecendo nesse meio caminho. Eu acho que por isso que eu perguntei até da questão da formação, se daqui a pouco a gente mudar a mentalidade já lá no início, ou não é mudar a mentalidade, mas apresentar esse novo caminho, né? Que muitas pessoas não conhecem. Eu acho isso super importante. Você estava falando sobre educação, né? Eu já questionei as escolas, por exemplo. Eu não vejo meu filho trazendo nada sobre tecnologias para casa, por exemplo, discutindo o que é uma internet das coisas, discutindo o que é um blockchain, sabe? O que já está no nosso dia a dia e que a gente não percebe. É uma tecnologia muito básica do que eles estão falando hoje, muito ligado às redes sociais, concorda? Exato. Mas não assim o que eles podem perceber em termos de futuro, de profissões promissoras, né? Acaba que ainda tem muitas profissões que a gente nem sabe que vão ser criadas ainda pela necessidade, mas você ainda vê muito falando do advogado, do médico, né? A matemática não está sendo percebida como ela realmente vai ter esse valor. Normalmente você fala na matemática, pensa no professor. Não, as empresas estão precisando dos matemáticos, dos físicos, né, trabalhando com algoritmo. Então, é esse despertar que eu acho que os colégios têm que demonstrar. E isso é muito importante. Com certeza, eles têm um grande desafio, né? Grande desafio. Que grande parte das profissões que vão estar aí até 2020, né, que é uma previsão, talvez 60% das crianças que hoje estão no fundamental vão desempenhar funções que ainda nem existam. Exato. Imagina o desafio desses colégios, até nós como mães, para educar as crianças. Eu acho que vem toda aí uma questão. Hoje nós vamos debater um tema bem importante na atualidade para o setor de tecnologia, que é a necessidade da inclusão feminina no ecossistema de startups. E para isso a gente tem a presença agora aqui de 3 especialistas que vão trazer as suas visões e as contribuições sobre o assunto. Eu vou pedir para que cada uma delas se apresente, mas eu faço uma apresentação inicial aqui. Porque nós estávamos contratando jovenzinhos para estágio lá na empresa e eles vinham muito frágeis, assim, muito de cristal. A gente viu que não, sabe, capacidade de frustração zero, enfim, era muito complicado trabalhar. E a parte comportamental. A nossa resposta para isso foi a seguinte: nós fomos até a UFSC, fizemos uma parceria com um professor que nós já temos um certo relacionamento. Pegamos a última turma do curso de eletrônica industrial, a matéria eletrônica de potência, e nós fizemos que a última cadeira deles fosse desenvolver um produto baseado em indústria 4.0. Eles competiram entre eles em 3 equipes concorrentes, fizeram um produto funcional, ele vai ser usado na nossa empresa, foi patrocinado por nós. Eles fizeram um pitch com tutoria do Sebrae na semana passada, e semana que vem eles vão apresentar esse mesmo pitch, agora preparados para nós. E aquele que se destacar, aquele grupo que se destacar vai ter uma premiação e tudo mais. E com isso a gente foi formando a resiliência, a capacidade de trabalhar em equipe, de competir, de perder, de ganhar e de produzir algo que tem sentido, que tem um uso, um objetivo. Não é só aprender eletrônica de potência por eletrônica de potência, mas na verdade é interdisciplinar. Eletrônica de potência com outras matérias que resulta num produto. Né? E tá fantástico, assim, é um pilotinho, tem, sei lá, 20 alunos, mas a gente tá bem divertido. Que legal, né? Isso é interessante. É porque, além da questão técnica, tem essa questão comportamental e ela é importante. Bem importante. Vocês que trabalham com contratações de pessoas sabem o quanto isso no dia a dia é, às vezes, muito mais fundamental do que a questão técnica, que é a questão de saber perder, de errar, de saber admitir um erro, de poder corrigi-lo, enfim. Eu queria perguntar para você se ainda no ambiente de tecnologia existe a questão do machismo. Eu vou te dizer que eu percebo isso mais com pessoas mais velhas. O jovem não tem isso. O jovem não tem essa diferença, já está em outra esfera, assim. Agora, realmente, eu já sofri alguns preconceitos, mas assim, de te olhar numa reunião, você está ali como diretora e te pedir um café, porque você é a mulher da sala. Essas coisas acontecem, mas também nada que te abale, você tem que saber lidar com isso, né? Mas eu percebo só em pessoas mais velhas, até
né, no debate da FutureCon, a gente falou que isso demonstra a idade da pessoa, a idade mental da pessoa. É verdade, porque o jovem não faz isso, o jovem não faz. É verdade. Então, eu acho que isso tende a acabar nos próximos anos, sabe? Tipo, o que a gente vivenciou, as meninas que estão entrando no mercado hoje não vão passar por isso. Eu não acredito que elas passem por isso. É verdade, dá para perceber nas relações de convívio, né? Sim, sim. É. E os homens, eles precisam ser grandes aliados nesse desafio da inclusão feminina, né, no mercado, nos diferentes setores, no mercado de trabalho, e aí parte até do... Eu tenho o exemplo do meu marido, né? Logo que tivemos a nossa filhinha, a maternidade, foi ele que me incentivou muito no voltar ao mercado de trabalho. Na época foi bem quando nós criamos a Nanovetores, meu marido, que nós trabalhamos juntos, né? Então dividimos também a questão do trabalho, e ele é um grande incentivador, apoiador da causa. Então hoje, se nós temos também na empresa aí uma equidade de gênero, é porque ele também é bastante comprometido com essa questão. Eu vejo que os homens precisam ser grandes aliados. Com certeza, com certeza. O que nos relatos que vocês têm de mulheres, o que afasta elas da tecnologia? Tem algo que motive a não procurar, a não querer nesse momento? Eu tive acesso a um dado no IFSC, fui fazer uma palestra para eles e pedi os dados para poder entender o público. E é uma quantidade pequena de mulheres na área de tecnologia lá, desse gênero é o que mais desiste, né? E aí até faço um contraponto com o teu comentário, porque é verdade que na maioria os jovens homens tendem a ter um comportamento mais tranquilo, mas as meninas jovens, elas ainda precisam aprender a também se posicionar de uma forma mais equilibrada, talvez. Hoje nós vamos debater um tema bem importante na atualidade para o setor de tecnologia, que é a necessidade da inclusão feminina no ecossistema de startups. E para isso a gente tem a presença agora aqui de 3 especialistas que vão trazer as suas visões e as contribuições sobre o assunto. Eu vou pedir para que cada uma delas se apresente, mas eu faço uma apresentação inicial. Aqui. Porque alguém mandou, o marido, já são casadas, tiveram filhos, aí priorizaram isso, a maternidade, enfim, a vida familiar em relação à formação. Então, ainda estou falando de dados correntes, né? Então a gente ainda tem isso. Eu acredito que uma mentalidade antiga em relação ao papel de gênero, papel da mulher e papel do homem, enquanto ela permanecer, ela vai afastar naturalmente as mulheres dessa área, porque essa área justamente ela representa o novo, né? Ela representa o novo, portanto nós precisamos de mentalidades para o novo. Novas, sim. Novas, exatamente. Eu acho que tem melhorado significativamente, sim, mas eu me surpreendi quando eu vi esse dado. Eu esperava que nessa geração a gente já tivesse uma mudança um pouquinho mais aguda. O que dá para fazer? Aí eu falo com vocês como lideranças nas empresas, lideranças na sociedade, inclusive. O que dá para fazer para estimular essa alteração de cenário, que ela é lenta, bem lenta, ela não é algo que a gente vai surtir um efeito em 1, 2 anos, ela vai demorar um pouquinho. Mas o que dá para fazer nesse momento? Anderson, eu tive uma experiência de morar fora e morei 1 ano na Austrália e eu percebi muito a diferença da criação do que você estava falando, assim. Primeiro que lá o homem também tira uma licença. Então, porque o homem também quer ser pai, ele também quer usufruir do bebê, sabe? Então, é tudo tão compartilhado, é tudo tão assim, a creche é cara, super cara, custa $100 por dia. Porque eles não querem, o governo não subsidia a creche, porque ele quer que as pessoas estejam com seus filhos. Então, você trabalha menos horas durante a semana, final de tarde você está em conjunto, sabe? Então, eu acho que desde esse começo, assim, da criação, de estar, sabe, em termos de política pública, porque hoje acaba que tem aquela que a Joana comentou, da gravidez, né, que muitas vezes não quer contratar uma mulher. Mas na hora que você começa a igualar essas coisas e que o homem vem para perto e que percebe ele também como o pai presente que sabe cuidar do seu filho, né?
fazer equivalente os pesos, né? O homem não ser importante só fora de casa, ser importante dentro de casa. Dentro de casa. Só importante dentro de casa e não fora de casa. Eu acho que começa a diminuir essas diferenças, sabe? Exatamente. E muitas vezes eu acho que é a própria mulher que prende, que adota essas ações da casa, do cuidar dos filhos para ela. Sim. E ela tem que ver que não, ela tem que compartilhar. Tem que ter outras realizações. A realização profissional é um ponto muito importante. Então o marido, o pai das crianças precisa colaborar também na questão da casa. E a própria mulher pode educar a sociedade a como recebê-la nessa configuração nova. Eu acredito que a gente está fazendo... Eu estou conhecendo você agora, mas eu conheço a Bettina. A forma como a gente conduz as nossas vidas, quando a gente tem algumas responsabilidades que, talvez em algum caso um pouquinho maior, a forma como a gente conduz as nossas vidas para servir de algum certo exemplo, ela é extremamente importante. Essa é uma das coisas que para mim é um valor, assim. Eu tenho a responsabilidade de formar pessoas do melhor modo possível através do meu próprio exemplo. E eu acredito que o movimento que a gente faz no Mulheres da CAT também é um movimento importante, porque tem como objetivo cada vez mais mostrar, sobretudo aqui na região, que a gente tem um setor importante que merece ser visto, que é bacana, que é divertido, que é aberto para as mulheres e tudo mais. Então, essas são as ações que eu entendo estar fazendo, assim, num pequeno mundo, dentro da nossa empresa, mas fora também, né? Exato. E eu acho que é uma construção, né? Não é só uma empresa ou outra. Eu acho que a CAT tem um papel fundamental nesse processo. Né? Ainda mais que a gente tem aqui, né? A gente sabe que nós somos o conhecido Vale do Silício aqui, enfim, aquela coisa toda, mas que precisa ter ações nesse sentido também, de inserir a mulher, enfim. Eu tenho o celular aqui para receber perguntas, eu não divulguei o número antes, mas é o 91431694. Eu vou indo para o final da nossa conversa aqui, vou disponibilizar mais uns minutos para as meninas falarem um pouco sobre perspectivas futuras, mas você pode mandar a sua pergunta aqui para o 91431694, o DDD é 48, e aí no final ainda dá tempo de fazer mais umas perguntas. Bettina, eu quero te agradecer pela presença e queria uma mensagem final sua na área da nanotecnologia, na área em que você trabalha, em que você atua e que me parece ser uma área que tem muito futuro e inclusive muita perspectiva de que pessoas que não trabalham só com isso possam chegar lá e se apresentar e também daqui a pouco trabalhar com vocês. Com certeza, eu que agradeço a possibilidade de estar conversando com vocês hoje. E eu queria também dizer para as mulheres, né, que dessa capacidade, se fala muito de empoderamento, alguns gostam do termo, outros não, mas que isso é algo que nós temos que buscar na nossa essência. Nós somos capazes, eu acho que isso precisa ser aflorado, acho que independente da área de TI, da área de nanotecnologia, é um ponto relevante para que a mulher se sinta confiante a desempenhar aí as suas funções tão bem ou até mais que os homens, né? Mas eu acho que esse é o fenômeno que precisa acontecer em cada mulher. Eu acredito que o trabalho que nós fizemos no Mulheres ACAT, nas mulheres a CIF também, a gente tem vários, enfim, aqui em Florianópolis, várias iniciativas muito interessantes que trabalham com isso. Tem um prêmio que acaba valorizando e dando visibilidade a cases, se fala muito das mulheres no âmbito mais global, mas nós temos cases muito interessantes aqui na Grande Florianópolis, de mulheres empreendedoras, de educadoras que fazem a diferença. Então eu convido também as mulheres que queiram se inscrever nesse prêmio, que está com as inscrições abertas, www.mulheresquefazemadiferença.com.br. Então é uma oportunidade para mais mulheres servirem de exemplo e cada vez incentivarem outras mulheres a Temos 3 aqui, inclusive. Né? Exatamente. Eu estou pensando que você tem que anotar. Eu faço para você depois, não se preocupe. Obrigado, Bettina. Obrigada. Jamile, muito obrigado pela presença, parabéns pelo teu trabalho na FEComércio. Obrigada. E imagino que a FEComércio também tem um trabalho bastante intenso nesse setor aí para o futuro. A FEComércio, sim, tem trabalhado bastante, tem buscado atrair a inovação para o comércio, né, de forma disruptiva, trazendo sempre palestras, conhecimento para esse público, né? E tem trazido esses debates para aflorar mesmo e trazer esses temas para discussão, trazendo esse conhecimento para a sociedade. Ótimo, muito obrigado. Obrigada. Joana, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho, eu acho que também, né? Um exemplo. Teus relatos aqui das 3 foram muito motivadores, não só para as mulheres, imagino que para muitos homens também,
para entrarem nessa área de tecnologia. Eu já comecei falando, né, esqueci de parabenizar, porque é uma iniciativa certamente de muito valor, essa iniciativa que vocês tiveram de começar a discutir sobre isso. São questões muito importantes. Eu acredito que tem um trabalho grande a ser feito, mas totalmente possível. E se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixaria duas. Uma é de que é importante que as mulheres olhem para dentro de si e percebam o quanto elas podem. Sim. Porque podem certamente muito mais do que acreditam. Tem aquela vozinha, eu chamo de vozerio dentro da cabeça, assim, que fica falando que você não pode, você não é capaz, você não isso, você não aquilo. E você joga isso fora e toca a frente. Essa é uma mensagem. A segunda mensagem é que a Automatiza está de portas abertas, a gente tem várias vagas abertas para homens, para mulheres. A nossa meta em 2019 é ter um time, nós chamamos de as melhores pessoas. Nós queremos as melhores pessoas, que são melhores não no sentido só técnico, mas sobretudo no sentido humano, para fazer parte do nosso time. Então eu deixo essa mensagem para quem está assistindo a gente. Diferentes áreas, imagino, desde tudo. Diferentes áreas, da área técnica, mas também da área administrativa, na área de comércio exterior, porque nós somos uma empresa que já estamos em 9 países além do Brasil. Esse também é um outro desafio, que é ter pessoas preparadas para poder trabalhar nesse aspecto de globalização das empresas, de internacionalização. O nosso site é automatiza.com.br, com U e com S. E lá tem um local onde a pessoa pode fazer uma aplicação para concorrer às vagas que a gente tem aberto. Ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente chega ao fim do webinar de hoje. Lembramos que amanhã, nesse mesmo horário, às 4 horas da tarde, a gente vai ter um outro encontro. E dessa vez o tema será sustentabilidade financeira. Como garantir e conectar-se com os grandes. Com a presença também de especialistas na área. Lembrando que o Gestão de Valor é uma iniciativa da NSC Comunicação e do Diário Catarinense e conta com o patrocínio do Sebrae e da FEComércio aqui em Santa Catarina, além do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia UCREA. Acompanhe diariamente as informações do Gestão de Valor em nsctotal.com.br/gestão de valor. Um abraço a todos.